Amém. Meus irmãos, eu vos cumprimento nesta noite com a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos estão alegres por estarem na presença do Senhor? A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Quantos creem nesta palavra que na presença do Senhor há fartura de alegria? Aleluia. Convido os irmãos a se pôr sobre o vosso pé, vossos pés, e abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Aleluia. Quem achou diz amém. O verso 14 diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Que dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio, nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar seus assentos, por favor. Meus amados, o texto a qual nós lemos, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, que começa no verso 14, é uma exortação a uma das 7 igrejas da Ásia, a qual o Senhor Jesus revelou a João, seu servo, estando ele na ilha de Patmos. João vai nos dizer: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. E João vai nos dizer que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E João vai dizer: E eu ouvi uma voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. João, o que tu vês, tu vais escrever num livro, e tu vais enviar às 7 igrejas que estão na Ásia. Tu vais enviar, João, estas cartas
a Éfeso, a primeira igreja, a Esmirna, a segunda igreja, a Pérgamo, a terceira igreja, a Tiatira, a quarta igreja, a Sardes, a quinta igreja, a Filadélfia, a sexta igreja e Laodiceia, a sétima igreja, que é a qual nós lemos, que é a qual eu fiz menção e acabara de ler. Meus amados irmãos, a exortação a qual Jesus dá a estas igrejas. Jesus, a algumas igrejas, ele não vai repreender, mas a igreja a qual nós lemos, Jesus repreende a Laodiceia. Por quê? Porque quando nós lemos, nós vamos observar que Jesus disse: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem estava na aula hoje de manhã observou quando o nosso pastor se referiu a esta igreja. E nós observamos quando o escritor João, ele vai dizer: olha, esta igreja, ela não é fria e nem quente. Ou seja, se ela estava no frio, se ela foi passar para ser quente, ela não foi ser quente, ela ficou no morno. Ela não era fria e nem quente. E nesta noite, eu trago uma temática a esta mensagem, que é a seguinte: a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja quente. A igreja que Jesus vem buscar, irmão Anderson, é uma igreja com fogo. Se nós observarmos lá no começo, aonde Jesus Cristo começou a pregar, João Batista, aquele que veio primeiro para anunciar o caminho a Jesus Cristo, ele vai dizer: olha, eu batizo com água, mas virá um, pastor Delmiro, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E se nós olharmos mais adiante, Jesus já pregando a palavra, Jesus já fazendo uso da palavra, quando ele vai ascender aos céus, ele diz para os discípulos irem para Jerusalém. Isso aqui é só para nós termos uma base de que é o fogo, de que é o quente, que Jesus faz menção aqui no livro de Apocalipse. Quando Jesus manda os discípulos irem para Jerusalém, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E os discípulos fazem aquilo que Jesus mandou. Eles vão para Jerusalém. E a Bíblia vai nos contar no capítulo 2 de Atos, que os discípulos estão lá reunidos, clamando pela promessa, clamando pelo Espírito Santo. Jesus já estava no céu dizendo: Pai, envia o Espírito Santo. E os discípulos embaixo: desce Espírito Santo. E a Bíblia então vai dizer que surgiu um vento veemente, impetuoso, que invadiu toda a casa e encheu. E os discípulos foram cheios do Espírito Santo e foram vistas ali línguas como de fogo, línguas repartidas como de fogo. E Jesus exorta a igreja de Laodiceia. Jesus disse: tu não és quente, tu não és frio e nem és quente. Verso 16: assim porque és morno e não és frio nem quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia, por ela ser um ponto comercial muito grande, a igreja que estava em Laodiceia, que Laodiceia era uma cidade,
ela ser um ponto comercial muito grande, eles se achavam ricos. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se exaltava por ela ser rica. E no verso 17, Jesus diz assim, ó: como dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, em Laodiceia, eles produziam linho, eles produziam vestes, eles fabricavam colírio, pois eles tinham um ponto comercial muito grande. Por isso que a igreja de Laodiceia, ela se achava rica, mas morta espiritualmente. A igreja de Laodiceia, ela tinha colírio, mas ela não enxergava a sua pobreza, ela não enxergava a sua miseridade, porque ela não enxergava a sua miseridade espiritualmente, porque ela se achava rica. Ela era diferente de certas igrejas mencionadas entre as 7 igrejas, que estavam bem, que eram pobres, mas estavam bem espiritualmente. Mas ela era rica, mas pobre espiritualmente. Jesus quer que nós sejamos ricos espiritualmente. A Bíblia vai dizer que Jesus vai exortar esta igreja por intermédio de João. Jesus vai dizer: eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Se você entender, eles tinham ouro, mas eles eram pobres. Eles produziam colírio, mas eram cegos. Jesus estava dizendo: vocês têm ouro, mas são pobres. Vocês produzem colírio, mas são cegos. Vocês produzem vestes, comercializam vestes, mas vocês são nus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus vai dizer, vai exortar esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai dizer, e ele diz no verso 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava dizendo para esta igreja, Jesus, em questão do ouro, que eles tinham ouro, eram ricos, mas para Jesus eles eram pobres, porque eles tinham ouro, mas se achavam. Eles não enxergavam a sua pobreza espiritualmente. Eles não enxergavam que eles precisavam, que eles estavam vazios de Jesus, que eles estavam vazios do fogo. Aquela igreja estava precisando de fogo. É por isso que eu disse que Jesus,
Ele vai arrebatar uma igreja com fogo. Ele não vai arrebatar uma igreja vazia. Uma igreja que se acha, mas está vazia. Se nós observarmos, tem muita gente, tem muitas igrejas que estão cheias disso, mas vazias de Deus. O que eu costumo dizer para o irmão Anderson, é melhor uma igreja com 10 crentes que vai para o céu, do que com 10.000 que vai para o inferno. É melhor uma igreja com 10 crentes cheios da presença, cheio de fogo, do que uma igreja 10.000 vazia, fracos. Era assim que era a igreja de Laodiceia, fraca. E Jesus repreende a igreja de Laodiceia. Agora Jesus disse assim, ó: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei comigo e eu com ele. Jesus estava dando uma oportunidade de mudança à igreja de Laodiceia. E a todos quanto amam a Deus, e a todos quanto amam a Jesus, porque ele disse: eu exorto a quem eu amo, eu repreendo a quem eu amo. Sabe por que Jesus estava repreendendo a igreja de Laodiceia? Porque ele amava a igreja de Laodiceia. Sabe por que Jesus repreende? Porque ele te ama, porque ele me ama, porque ele quer nos ver um dia no céu de glória. Jesus quer nos ver no céu. É por isso que ele nos repreende. Capítulo 55, verso 1, em questão do ouro. Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia: ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. E os que não têm de dinheiro, vinde, contemplai. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O pão eles simbolizavam naquela época. Eles simbolizavam, eles eram usados para expressar o suprimento de Deus à vida. Na antiguidade, esses elementos simbolizavam abundância, alegria e prosperidade. Aleluia. Jesus estava dizendo: vocês têm ouro, mas você não tem a minha presença. Jesus está dizendo: vinde a mim, porque eu tenho a prosperidade, porque eu tenho a alegria. Quem é a alegria? Jesus estava dizendo: sou eu. E em questão do linho, Jesus diz: vocês produzem linho, vocês são enriquecidos através do linho, do ouro, que vocês comercializam. Mas sabe qual é a veste que eu quero dar para vocês? Que vocês não têm, é a veste que muitos não têm, a veste da santidade. Jesus estava dizendo: eu vou dar para vocês a veste da santidade. Eu vou dar para vocês a veste da santidade, a veste da santificação. E o colírio que eles produziam, mas eram cegos. Jesus estava dizendo: ó, vocês têm colírio, mas vocês são cegos. E o colírio que eu vou dar para vocês é que vocês se entreguem a Deus, a sua palavra e espírito. As vestes que eu tenho para vocês são de santificação e santidade. E o colírio é que se entreguem a sua palavra
e espírito. A igreja de Laodiceia, ela era diferente da igreja do capítulo 2, a igreja de Esmina, capítulo 2, a igreja de Esmina, que Jesus disse para a igreja de Esmina: eu conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha a diferença da igreja de Laodiceia para a igreja de Esmina. A igreja de Laodiceia era rica materialmente, mas era pobre espiritualmente. A igreja de Esmina, do capítulo 2, verso 8, era pobre materialmente. A cidade de Esmina era rica, mas a igreja pobre. E Jesus disse assim: eu conheço as tribulações de vocês, mas tu és rica. Aleluia. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aí Jesus disse para eles: não, nada tem mais das coisas que hás de padecer. Esse que é o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sereis tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Se nós olharmos para o texto do capítulo 2, verso 8, a igreja de Esmina não apresentava tantas obras como a igreja de Éfeso. No entanto, ela havia qualidade no seu serviço. A igreja de Esmina era uma igreja com qualidades. Ela apresentava qualidades. A igreja de Esmina, na tribulação, ela manifestou a sua fé. Ela manifestou quando perseguiam, quando matavam, mas ela se manteve fiel. Ela se manteve fiel ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: eu conheço a tribulação de vocês, eu conheço o que vocês têm passado, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que o espera, uma igreja quente, é uma igreja com fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele representa no meio da igreja o fogo. Aleluia. Jesus, Ele não vem buscar uma igreja fria. Ele vem buscar uma igreja cheia de fogo, de poder. Uma igreja que clama pelo seu nome, uma igreja que é meio a tribulação, uma igreja que mesmo a perseguição, ela está de pé, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Jesus não vem buscar uma igreja vazia. Por isso que ele repreendeu a igreja de Laodiceia, pois era uma igreja vazia, que não tinha a presença de Deus. Uma coisa eu tenho a dizer nesta noite: não seja como a igreja de Laodiceia. Não seja uma igreja vazia da presença de Deus. Não seja vazio. A igreja de Laodiceia tinha um detalhe muito grande. A igreja de Laodiceia, ela estava acomodada com o vazio. A igreja de Laodiceia, ela estava se sentindo bem vazia. Mas Jesus, Ele quer uma igreja cheia. Não se acomode com o vazio. Não se acomode sem o fogo que arde na alma.
Não se acomode sem essa presença que causa arrepio na alma, que é o Espírito Santo. Nesta manhã nós estávamos falando na lição sobre a esperança da promessa de João 14, sobre a esperança de morar no céu. Só que só vai morar no céu a igreja com fogo. É por isso que Jesus dá a oportunidade a Laodiceia de dizer: eu estou à porta e bato. Jesus, ele está à porta e bate, dando oportunidade. Jesus deu oportunidade à igreja de Laodiceia, pois ele não queria vê-la vazia. Jesus estava dizendo: eu te darei veste nova para que tu não continue vazia. Aleluia. Eu te darei o meu Espírito Santo para que tu enxerga, porque tu tens esse colírio e tu não enxerga. A igreja que vai morar no céu não é uma igreja vazia. Não se acomode com o vazio. Não se acomode com o vazio. Anele-se pelo Espírito Santo de Deus, pela presença. Pois Jesus não veio buscar uma igreja vazia de si, pois ele deixou uma igreja cheia. Ele deixou uma igreja com fogo. Ele disse: eu enviarei um Consolador. No dia de Pentecostes, pastor, creram na promessa e foram cheios do Espírito Santo. Jesus estava dizendo: meu filho, isso é só o começo. Isso é só o começo daquilo que vocês vão ver. Isso é só o começo da igreja cheia, cheia da presença de Deus. Não se acomode com o vazio. Seja cheio da presença de Deus. Não seja uma Laodiceia. Não seja uma Laodiceia. Seja uma Esmirna. Porque, irmão, eu digo que eu tenho que ser uma Esmirna. Porque em meio à tribulação, em meio à matança entre os irmãos, eles estavam de pé. Os historiadores vão nos dizer que quando os romanos perseguiam alguns da igreja primitiva, muitos foram mortos, queimados, foram jogados às feras esfomeadas e foram comidos vivos. Mas eles estavam adorando a Deus, irmão Anderson. Mas eles estavam adorando a Deus porque eles sabiam para onde eles iam. Aleluia. Mesmo na morte eles estavam adorando ao Senhor. Mesmo na perseguição eles estavam adorando ao Senhor. Aleluia. É por isso que Jesus não vem buscar uma igreja vazia de si. E no verso 17, ele vai nos dizer, verso 20, melhor dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ele venceu a igreja. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. Você só está aqui hoje porque Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, você não estaria aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus há de ressuscitar aqueles que dormem em Cristo. Aleluia.
Sabe por que você está aqui? Porque um dia ele ascendeu aos céus e prometeu que o Espírito Santo viria. Mas ele disse: o Espírito só desce se eu subir. O Espírito só desce se eu subir. Aleluia. E no capítulo 2 de Atos, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo desceu. E 120 foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja vazia não vai subir para o céu. A igreja sem a presença de Deus não vai subir para o céu. Jesus quer te ver glorificando e exaltando o nome dEle. Imagine-se Jesus repreendendo a igreja de Laodiceia porque era uma igreja vazia. Porque Jesus não quer nos ver vazio. Ele quer nos ver cheio da presença. Ele quer ver o fogo no meio de nós. Ele quer ver o fogo no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode engrandecer ao nome do Senhor através do glória a Deus e aleluia. Aleluia, porque a Bíblia diz que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, a Bíblia não diz que eles estavam calados de maneira nenhuma. A Bíblia diz que eles estavam glorificando e exaltando o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles estavam clamando pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não desce em lugar vazio. Como que o Espírito Santo vai descer se você não clama, se você não pede? Aleluia, glória a Deus. Jesus disse para que eles esperassem que a promessa viria. E eles foram obedecer e começaram a clamar. E começaram a pedir a promessa. E a promessa ela se estende para nós. A promessa ela se estende. Você pode ser batizado num culto como esse. Aleluia. Eu já vejo gente sentindo a presença de Deus. Não seja frio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adora o nome do Senhor. Adora o nome do Senhor. Ele está no nosso meio. É promessa. É promessa. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Aleluia. Foi dito semana passada que aqui em cima tem uma nuvem de glória. Aleluia. Que aqui em cima tem uma nuvem de glória. Deus, Ele está recebendo a tua e a minha adoração. Tem uma barreira feita pelas potestades do ar que tentam impedir que a nossa adoração chegue até Deus. Mas sabe como essa barreira é quebrada? Através do glória a Deus e aleluia. Se você não glorificar, esta barreira não quebra. É o inimigo impedido que a adoração chegue até Deus. É o inimigo impedido. A Bíblia diz que quando Daniel orou, o anjo Gabriel desceu. Mas ele foi parado. Meu Deus. Ele foi parado. Já tem gente sentindo a presença de Deus. A igreja que vai subir é quente. A igreja que vai subir é uma igreja quente, cheia da presença. A Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel foi parado. Mas eu disse assim: eu enviarei o arcanjo Miguel. Porque o meu servo vai ter a resposta. Porque a oração subiu. A oração para subir é com nós. Não é com Deus. A oração para subir é comigo. Mas a resposta para descer é com Deus. Aleluia, não seja frio. Seja quente, porque a igreja que vai subir é uma igreja quente. Jesus, Ele nos deixou um exemplo. Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei o Consolador. Aleluia.
Somos nós que atraímos a presença para este ambiente. Somos nós que atraímos a presença para este ambiente. Não é possível que esta igreja vai ficar parada e calada. Sabe o que é que me chama a atenção na Bíblia? Que a Bíblia diz que Deus descia sobre o Monte Sinai e ele tremia. A Bíblia diz que Deus descia sobre o Monte Sinai e ele estremecia. Aleluia, a Bíblia vai dizer que os montes estremeciam quando Deus chegava. Que os montes estremeciam quando a presença chegava. Aí eu fico imaginando, pastor Delmílio, a presença no meio da igreja. Aí eu fico imaginando a presença no meio da igreja. Meu Deus. Não seja vazio. Deus colocou esta palavra no meu coração para te dizer: não seja vazio. Não te acomodes com o vazio. Não te acomode, porque aquele que há de vir virá. E só vai subir o quente. Só vai subir a igreja quente. Tem muita gente acomodada com o vazio. Tem muita gente que para ele o vazio é como se fosse alguma coisa. É como se fosse qualquer coisa. Ele não está nem ligando. Jesus estava dizendo: olha, vocês não são frio e nem quente. Vocês são morno. Quem dera que vocês fossem frio ou quente. Porque a igreja que Cristo vem buscar é quente. Tem muita gente que não está ligando se ele é quente, se ele é frio. Uma coisa eu te digo, meu filho: se tu for morno, tu não vai subir. Sabe por quê? Porque o sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário. Agora é contigo. Agora é contigo, e Jesus ainda te exorta dizendo: não seja frio. Não seja morno. Seja quente. Seja cheio da presença. Seja cheio da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Tem gente sentindo, Pai, a tua presença neste lugar. O Espírito Santo, ele se faz presente em nosso meio. Não se preocupe que você não vai ver o Espírito Santo. Espírito ninguém vê, o Espírito sente. Já tem gente chorando aqui, pastor Wendel, já tem gente sentindo a presença. Aleluia, não seja frio. Meu Deus, em meio a esse frio, porque choveu agora há pouco, mas você pode ficar quente com a presença do Espírito Santo. Esse arrepio que dá na alma é o Espírito Santo. Não te espantes, não te espantes. Se você começar a sentir esse arrepio na alma, aleluia, essa lágrima começar a descer. Uma coisa que me chama a atenção na Bíblia é quando os discípulos estão falando em línguas estranhas, Atos 2, que muita gente olha e diz: eles estão bêbados. Pedro diz assim: não. Isso aí é o que o profeta Joel profetizou, que o Espírito Santo desceria. Que o Espírito Santo desceria. O Espírito Santo é para a igreja, é para mim e você. O Espírito Santo é para mim e para você, é para a igreja. A igreja não é este templo. A igreja somos nós. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo somos nós. Quem tem que sentir a presença do Espírito Santo somos eu e você. Imagine Deus olhando para você dos céus. Neste momento, olhando, a minha igreja está sentindo o fogo. Aleluia. Meu Deus. Tem gente sentindo a presença, tem gente sentindo a presença.
Quem pode sentir a presença? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Aleluia, aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Não seja uma laodiceia, não seja uma laodiceia. Não seja uma laodiceia. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio, seja cheio. Lá em Pentecoste recebeu 120 o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles anelaram pelo Espírito Santo, porque eles clamaram, porque eles estavam pedindo. Você só recebe uma coisa se você pedir. Jesus chamou o cego Bartimeu e disse assim: o que é que tu queres, rapaz? Ele disse assim: eu quero ver. Sabe por que ele foi curado? Porque ele pediu: eu quero ver, Jesus, eu quero ver, Jesus. Eu quero ver, Jesus, eu não aguento mais ficar na beira do caminho mendigando, Jesus. Eu não aguento mais ver gente zombando da minha cara, Jesus. Você ainda aguenta ser vazio da presença de Deus? Você está no comodismo. Não fique no comodismo. Peça a Deus o Espírito Santo. Pedi e dá-se-vos-á. É Jesus quem disse: pede, pede com fé. Meu Deus. Meu Deus, aleluia. A presença de Deus está sobre este lugar. Aleluia. Não seja uma laodiceia. Seja uma igreja com fogo. Cai-vos de pé, por favor. Aleluia. Eu convido o irmão Anderson a fazer uma oração. Não seja uma laodiceia. Aleluia. E eu quero pedir para você, enquanto o irmão Anderson estiver orando, você se desligue da terra e se conecte com o céu de glória. Sabe por que os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo? Porque eles não estavam ligados naqueles que estavam zombando dele, dizendo que eles estavam embriagados. Eles estavam conectados com o céu. Eles estavam conectados com o céu, esperando o vir do alto. E você sabe como o Espírito Santo chegou naquele lugar, irmão Anderson? Como um vento impetuoso, em veemente, aleluia. Meu Deus. Como um vento impetuoso, em veemente, a Bíblia diz que encheu toda a casa. Aleluia. Esse mesmo vento pode adentrar esta casa nesta noite. E você pode ser cheio do Espírito Santo. Eu não vou dizer aqui que você vai ser cheio do Espírito Santo, porque, sabe por quê? Porque é você quem vai pedir o Espírito Santo. Eu não posso prometer uma coisa se você vai pedir para você. Eu não posso me responsabilizar com a coisa que você vai pedir para você. Aleluia. Mas eu vou pedir que o Espírito desça nessa casa. Mas eu vou pedir que o vento veemente e impetuoso encha nessa casa. Meu Deus. Adora o Senhor nesta noite. Deus está falando nesta noite. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Deus está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Sinta a presença de Deus neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Oh.
Glória ao nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor, porque Deus está falando nesta noite. Deus resolveu descer neste lugar nesta noite. Deus desceu neste lugar nesta noite. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Sinta a presença. Sinta a presença do Espírito Santo nesta noite. Sinta a glória nesta noite. Sinta a glória nesta noite. Deus está falando. Deus está falando. Sinta a glória de Deus nesta noite. Não seja vazio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio da presença de Deus. Deus está falando. Oh glória, oh glória. Quem pode adorar comigo? Quem pode adorar? Ele ainda desce no jardim na viração do dia. Ele ainda desce no jardim na viração do dia. Ele ainda desce para conversar com o seu povo. Ele ainda continua se comunicando com o seu povo. Ele ainda continua falando com o seu povo. Ele ainda continua batizando o seu povo. Ele ainda continua renovando o seu povo. Ele ainda continua renovando as esperanças. Ele ainda continua falando com a sua igreja. Quem pode adorar e ouvir a voz dele falar contigo nesta noite? Oh, aleluia! Se eu fosse você, eu estava adorando. Se eu fosse você, eu estava buscando a presença. Se eu fosse você, eu não estava como Laodiceia. Se eu fosse você, eu surpreendia as expectativas. Se eu fosse você, eu começava a adorar. Porque Deus não quer crente morto. Deus não quer crente vazio. Deus quer crente vivo. Deus quer crente cheio. Cheio, 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 cheio da sua presença. Oh, aleluia. Não seja uma Laodiceia, não seja uma Laodiceia. Abre tua boca. Abre tua boca e comece a adorar este Deus. Quebra essa barreira do inimigo. Quebra essa vergonha do diabo. O diabo fala na tua mente que você não vai falar em línguas. O diabo sopra na tua mente que você não vai falar. Que essa língua não é de Deus. Abre a tua boca. Começa a dar glória. Começa a dar aleluia. Começa a adorar. Começa a adorar. Adore esse Deus. Oh, a presença ainda está no meio da igreja. A presença ainda está no meio da igreja. A presença ainda está no meio da igreja. Ele vai responder com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai responder a tua oração no tempo aceitável. Você só precisa adorá-lo. Você só precisa entregar a Ele aquilo que você precisa. Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. Abre a tua boca, conta para Ele. Conta para Ele, conta para Ele, conta para Ele, conta para Ele. Oh, se eu fosse você, eu estava adorando. Se eu fosse você, eu estava adorando, não porque o irmão Anderson está falando, não. Se eu fosse você, eu estava adorando do fundo da minha alma. Se eu fosse você, eu estava buscando a presença dele. Se eu fosse você, eu entregava o melhor para ele. Se eu fosse você, eu me rendia a ele como se fosse o último culto da igreja. Eu me entregava a ele como se fosse a última vez que a igreja estivesse aqui reunida. Se eu fosse você, eu estava adorando, rasgando a minha alma. Aleluia! Sinta a presença dele nesta noite. Deixa a vergonha de lado. Deixa aquilo que você deixou em casa de lado. Deixa tudo de lado. Deixa a fofoca de lado. Deixa tudo de lado. Adore. Esquece o problema. Esquece a dificuldade. Esquece. E adore a ele pelo amor de Deus.
Adore Ele, porque Ele disse que Ele pôs diante de você uma porta aberta. Aleluia. Adore Ele, porque a porta ainda está aberta. Adore Ele, porque o caminho foi aberto. Adore Ele, porque o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso. Então adore, pelo amor de Deus. Você não é Laodiceia, você não está acomodado. Não fique acomodado como Laodiceia, não, pelo amor de Deus. Abra a tua boca, adore. Comece a dar glória, comece a dar aleluia. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Comece e faça isso. Glória, aleluia, glória, aleluia. Esquece o teu vizinho. Esquece quem está do teu lado, mas alguém vai ver falando em línguas. Esquece quem está do teu lado. Comece a dar glória. Comece a dar aleluia, que Ele está nesta noite aqui para batizar, é para renovar. Então comece a adorar. Não volte para casa do mesmo jeito que você entrou neste santuário. Não volte para casa da mesma maneira. Volte renovado, volte restaurado, volte mudado, transformado. Volte, mas volte cheio, transbordando da unção de Deus. Você não é Laodiceia. O campo em cidade operária não é Laodiceia. O campo da cidade operária não é morto, não é frio, não, tampouco morno. A igreja em cidade operária é uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja quente, é uma igreja cheia do Espírito de Deus. Você não é Laodiceia. Rompe essa barreira que está te impedindo de adorar. Rompe, toque nele nesta noite. Pelo menos toque na veste dele nesta noite. Rompe esta barreira que impede você de chegar até a presença. Deixa de lado essa barreira, deixa de lado essa dificuldade, toque nele.